Meus amigos, infelizmente chegou o fim do Lewandowski com o Barcelona, é isso mesmo. O Barcelona anunciou hoje, junto com o jogador Leva, né, que eles não irão mais ter esse relacionamento para a próxima temporada. Lewandowski aí, que foi um dos melhores novos que eu já vi jogar pelo Barcelona, né, não chega aos pés do que eu vi do Luizito Soares, mas depois do Luiz Soares, nada se compara, né, em questão de atacante, liderança, fazedor de gols nato mesmo, assim. É, eu vi alguns jogos do Lewandowski quando ele jogava pelo Bayern, mas pela Champions League, né? Nunca cheguei a acompanhar, tipo, a fundo mesmo assim, sobre o que é esse jogador. E hoje eu vejo que é um dos noves, assim, que realmente vale muito a pena ter no seu time, né? Em contextos, assim, que ajude o time, seja do que for. E o Lewandowski, ele saiu do Bayern de Munique, né, como uma promessa de um time que estava querendo se ressurgir das cinzas, né? Afinal, o Barcelona não tinha dinheiro para nada, tá num rombo financeiro que até hoje ainda tem muitas coisas ainda para consertar em si, mas foi numa época que o Laporta começou a fazer aquelas alavancas, né, em si para o Barcelona arrecadar dinheiro, para conseguir montar pelo menos um time um pouco que competitivo pensando em liga, né? Em La Liga, para depois se expandir a Champions e outras coisas. E com isso o Lewandowski custou 45 milhões de euros para o Barcelona, né? Mais alguns bônus, chega a variar na época, acho que era 50 milhões. É um bom dinheiro em si, mas foi um dinheiro que deu retorno. O Lewandowski ganhou muitos títulos pelo Barcelona, fez muitos gols também, então, tipo, em alguns momentos em si pecou em algumas coisas, mas no fim é uma passagem muito saudável em si para o que a gente esperava para um jogador como o Lewandowski em si, né? E foi uma contratação que muitos dizem que foi duvidosa, porque o Leva chegou com 33 anos, né? Poderia ser um jogador que só estava a fim de sair de um clube para ganhar dinheiro em outro, mas veio para ajudar o Barcelona, ajudou o Barcelona, por mais que seja seu alto custo, ele entregou bastante, mesmo com o Barcelona em crise financeira, né? É o que eu estava falando. O Barcelona passou por está passando, na verdade, por uma das maiores crises financeiras. Esses títulos, toda essa questão de sempre estar competitivo com o Real Madrid e tudo, ajuda o Barcelona em si a ir montando um time cada vez melhor, né? Eu acho que na temporada passada tá na hora de realmente fazer mais ou menos o que fez com o Leva, né? Contratar um 9 de peso e reforçar algumas áreas. Eu acho que o 9 é ideal e pensar num zagueiro ou até nas laterais, né? Que está sendo um questionamento muito alto se for falar de Koundé e Baldé. Mas isso eu vou fazer um vídeo mais para frente para falar sobre questão de contratações do Barcelona. E voltando aqui para os dados do Leva, vale ressaltar que o Leva ele virou uma referência ofensiva assim que ele foi para o time, né? A gente lembra que era um time que tinha Ansu Fati, que logo depois foi emprestado, Ferran Torres, alguns outros jogadores em si que não entregavam muito em relação a gols, e o Leva veio para fazer gols, né? Logo na sua primeira temporada, aqui na 22-23, fez 33 gols, foi artilheiro da La Liga com 23 gols, e campeão espanhol também na temporada 22-23. Eu falo muito nisso, né, que o Lewandowski, além de ele ser um jogador especial, o próprio Hans Flick fala isso, que ele é um jogador que sempre busca melhorar todo dia, né, uma referência técnica para esses jogadores novos do Barcelona. O Hans Flick fala sobre isso, o Xavi já falou sobre isso também, que o Leva, ele nunca deixou de se cuidar, se cuida muito bem, se machuca muito pouco. Tipo, nessa temporada toda, poucas vezes eu vi o Lewandowski em si afastado por lesão. Então isso explica que ele se cuida muito, mesmo para um rapaz assim mais velho jogando futebol em alto nível. Na temporada 23-24, né, foi uma temporada com menos explosão, assim, em questão de gols. Ele terminou a temporada com 26 gols. Já com o
vale ressaltar que essa temporada foi a temporada em que tava aquele altos e baixos do Xavi, né? Perdendo para Real Madrid de novo. Eita. Perdendo para Real Madrid de novo. Todo mundo sabe que foi uma temporada muito difícil, assim, o Xavi pedindo para sair, depois ficava, e depois o Laporta demitiu ele, então foi uma coisa muito louca, assim. Mas já com o Hansi Flick, ele recuperou o alto nível dele que tinha, tanto que ele terminou, eu não tinha visto aqui, mas ele terminou com mais gols do que a primeira temporada dele pelo Barcelona, terminou com 38 gols nessa temporada em si. Ele fez muitos gols e também participou bastante, né, daquele trio que era o Rafinha e Lamine, assim, que estava botando medo em basicamente quase todos os times. Infelizmente terminou só com a Supercopa, a, a La Liga e a Copa da Espanha, né, que eu falo muito porque aquele jogo contra a Internacional foi um jogo difícil de aceitar, até hoje é difícil, né, mas é isso aí. Já nessa temporada 25-26, já deu de ver que parece que de um ano para o outro mudou muita coisa em relação ao Lewandowski, né? A gente viu que ele já teve uma baixa mais física, em questões de explosão, até mesmo em mobilidade, em questões de disputar com os zagueiros, mas também entregou muitos gols. Eu acho que era natural que isso acontecesse, né? Afinal das contas, o Lewandowski, se eu não me engano, ele tem 36 anos, então é um jogador que já está velho, assim, para questão de competição de futebol de alto nível. Então é entender que ciclos se encerram, né? E entender que o Lewandowski entregou muita coisa para o Barcelona. Em questões gerais, ele teve 202 jogos, fez 122 gols, ganhou 2 La Ligas, 3 Supercopas e uma Copa do Rei. E ele ainda deu 19 assistências na La Liga, né? Só de participação de gols aqui, ele tem 141 participações de gols diretas. A única coisa aqui que vale ressaltar que o Lewandowski não teve muito impacto foi a questão da Champions em si. Acho que a Champions é mais um grupo como um todo, não só um jogador, né? Se fosse nessa questão, eu acho que o PSG era para ter ganhado várias Champions aí, contratando jogadores midiáticos. Mas falta isso, falta um pouco mais de solidez, falta um pouco mais de vontade de querer ganhar Champions. Eu acho que agora sem um Leva tem que ir atrás de um outro cara de referência e com isso também chegar lutando como todos os anos. Mas ele ajudou muito, assim, foi uma passagem de sucesso. Ele ajudou na reconstrução do Barcelona, vale ressaltar que é como o Beckler mesmo fala, que foi uma questão mais ou menos como o Ronaldinho veio, né, que logo depois chega Messi, que já estava na base, mas começa a jogar Messi, esses outros jogadores, é mais ou menos a mesma coisa, porque chega Leva, Lamine aparece, Rafinha jogando muito, então são esses jogadores. Ele entregou muitos gols, a liderança está formada, uma liderança muito forte, eu acho que ele vai ser bem lembrado pelos torcedores do Barcelona. Pelo menos eu gostei muito da passagem dele. Então é isso, pessoal. Comente aí o que você achou sobre o Leva em si no Barcelona. Dá um gostei no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, até mais. Tchau!